A TV Sergipe completa hoje 50 anos de fundação. Foi em 15 de novembro de 1971 que a emissora foi oficialmente implantada. E de lá até aqui, muitas coisas já foram registradas pelas nossas lentes e chegaram até a casa dos sergipanos. A partir de hoje, a gente vai exibir uma série especial sobre os principais fatos que marcaram o nosso estado ao longo dessas 5 décadas. Hoje você vai relembrar, ou quem é mais novo, conhecer os principais acontecimentos da primeira década de vida da emissora e como tudo começou. Esta caminhada leva a um passado não muito distante. Mas a recordação nem sempre vem nítida e com muitos detalhes. E é por isso que o passo a passo tem que ser cuidadoso. Assim como um museu que conserva as suas tradições, identidades e costumes, nós também temos as nossas memórias que se acumularam com o tempo. Por isso, nós te convidamos para acompanhar essas 5 décadas de história, que não são apenas da TV, mas do povo sergipano. E olha que em 50 anos cabem bastante recordações. Imagine viver no tempo sem internet e redes sociais. Uma parte de vocês deve ter a memória afiada. Era o rádio que nos deixava informados e entretia. A Agência Nacional apresentou A Voz do Brasil. Em Sergipe ainda não tinha emissora própria de TV, sendo que a televisão já havia chegado ao Brasil em 1950. Nailson Menezes, um sergipano natural de Laranjeiras e dono de uma voz marcante, que se encanta logo cedo pela televisão, é que traz para Sergipe essa ideia. No final dos anos 50, Nailson Menezes vem a Sergipe tentar ser deputado estadual. E a campanha dele, em 58, foi exatamente em cima da ideia de criar em Sergipe uma emissora de televisão. Então é a primeira vez que se fala na ideia de criar uma emissora de televisão em Sergipe. Como foi fundar uma televisão, trazer a televisão para Sergipe? Foi gratificante e, como todo trabalho gratificante, bastante difícil. Mas nós conseguimos e ela está aí. A comunicação televisiva no estado ainda iria dar os seus primeiros passos nas décadas seguintes. Um grande comerciante sergipano, Irineu Fontes, que vai a São Paulo tentar ampliar os negócios. Ele vem com a ideia de vender aparelho de TV e descobre uma coisa singela. Para vender aparelho de TV é preciso ter emissora de TV, senão as pessoas vão ter o aparelho e não vão ter o que assistir. E ele convence o prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz, a instalar uma antena repetidora do sinal da TV Jornal do Comércio do Recife. Essa antena repetidora é instalada no morro onde atualmente está o Parque da Cidade, o Morro do Urubu. Então, isso vem do Recife, patrocinado pela Prefeitura de Aracaju, iniciativa de Irineu Fontes, com a participação de outros sergipanos, como Milson Barreto, e essas pessoas montam essa torre de TV no Morro do Urubu e passam a retransmitir o sinal da TV Jornal do Comércio. É a primeira vez que o sergipano assiste televisão. Vira uma febre, vende aparelho até dizer chega, todo mundo que tinha dinheiro, o aparelho era caro, compra um aparelho de TV. Mas antes do sinal começar a chegar aos lares sergipanos, foi preciso coragem para transformar em realidade o sonho de criar no estado a primeira emissora de televisão. Irineu percebe que ele poderia ampliar muito suas vendas e seus negócios se tivesse uma emissora de TV em Sergipe, em Aracaju. E ele convida o seu colega, que a essa altura estava trabalhando na Bahia, colega, amigo, Nailson Menezes, a vir para Sergipe e procuram os grandes empresários sergipanos para que eles se associem à ideia de criar uma sociedade anônima, uma empresa por ações, vendidas ações dessa empresa, e que fosse mantenedora de uma emissora de TV. Seu José Alves foi um dos acionistas.
Hoje, aos 93 anos de idade, ele recorda com carinho o início disso tudo. Juntamos o pessoal, 7 pessoas do comércio, fomos em São Paulo, atrás de uma pessoa que cuidasse de televisão, e chegamos lá e encontramos um sergipano, o Luiz Carlos Campos, da Tupi, de São Paulo. Ele veio, a televisão foi no ar, a gente recebeu o ministro e é uma vida, né? Participar de uma coisa que a cidade toda queria, aí já viu, né? Foi uma coisa muito extraordinária que aconteceu. A participação popular também foi fundamental nessa história. Várias ações da TV foram vendidas em pouco tempo. E essa é uma ideia de Nairson Menezes. Se instala no comércio de Aracaju, na antiga estação rodoviária, na estação rodoviária Governador Luiz Garcia, na rua João Pessoa, nas lojas como Perfranco, as grandes lojas dos anos 60, bancas onde as pessoas podiam comprar ações. Às vezes a pessoa comprava uma ação da empresa Rádio e Televisão de Sergipe. Claro, era sócio da TV do mesmo jeito que Josias Passos, que era o maior acionista, era, né? Mas era sócio da TV. Das 800 ações que foram colocadas à venda, nós vendemos 714. E nos orgulhamos muito disso, uma participação bastante efetiva para que isso acontecesse. Com os recursos em caixa, os empresários partiram para escolher o local onde seria montada a torre de transmissão. O morro onde está instalada a TV Sergipe hoje é uma região valorizada. Só que na época em que a emissora se instalou lá e colocou lá a sua antena e começou a construir aquele edifício, que até hoje é o edifício sede da TV, ali não tinha nada, ali era um lugar deserto, inóspito, que foi preciso construir uma estrada precária, que no inverno era um Deus nos acuda para chegar lá em cima, porque aquele morro é um morro de pissarra e barro, e virava um lamaçal, né? Tinha carros que não conseguiam subir, mas se instalou ali, fez a antena, começou a obra em 1969 e se estabeleceu ali a emissora de TV, e quando foi inaugurada, em 15 de novembro de 1971, foi inaugurada ali. A primeira transmissão ocorreu com a extinta TV Tupi. No início, a TV Sergipe era multimarca. Ela transmitia o sinal da TV Tupi, transmitia programas da TV Record, transmitia programas de várias redes de TV. Ela ia comprando os programas que achava os mais interessantes. Quando foi num dado momento, a rede Tupi exigiu, não, a gente quer você filiado à nossa rede. Aí sim, ela virou emissora da rede de emissoras associadas, mas por pouco tempo, porque também a rede Tupi já estava perdendo a hegemonia que deteve um dia, e a Rede Globo de televisão estava chegando na década de 70 com toda a força, com todo o poder, e a TV Sergipe passou a ser uma das emissoras que integram a Rede Globo de televisão. A TV Sergipe é a primeira emissora montada com equipamentos produzidos aqui mesmo no Brasil. Em 1967 foi realizada a primeira transmissão. Em 68 já foi concedido um prazo de 3 meses para a liberação do sinal da TV Sergipe, mas somente no ano seguinte é que os sergipanos puderam acompanhar, ao vivo, fatos marcantes do Brasil e do mundo. A chegada do primeiro astronauta à Lua pôde ser acompanhada por nossos telespectadores. E também o tricampeonato de futebol, conquistado pela seleção brasileira em 1970 no México. Alô, alô, Brasil! Renovam-se as emoções. Mas com o final da Copa, mais uma vez, a TV Sergipe saiu do ar. A partir daí, começam a acontecer autorizações para breves períodos de 30 dias, 60, 90. Em 1971, no dia 12 de maio, a TV Sergipe recebe a autorização para começar a transmitir em caráter experimental. E aí sim, começa a transmitir com uma programação experimental um sinal que nunca mais saiu do ar, que nós temos até hoje. Mas
a autorização oficial, a concessão para instalar a TV e ela transmitir comercialmente, com regularidade, captar patrocínios, somente chega no final do ano. O dia 15 de novembro de 1971 é que pode ser considerado o pontapé oficial das transmissões da TV Sergipe. Entrava no ar no final da tarde e encerrava as transmissões por volta da meia-noite. A primeira equipe de telejornalismo foi montada por profissionais vindos do rádio e das redações de jornais. Acival Gomes apresentou o primeiro jornal da emissora. Telenotícias. Era 7h30 da noite. Uma época de aprendizados. Quando eu entrei aqui, não era Tupi, nem era Globo. Era a televisão em fase de experiência. Com a Globo, aí veio a parte local do Jornal Nacional. Era um mundo novo, mas a inexperiência do grupo foi superada pela força de vontade. Na Rede Globo de televisão, a coisa mudou, não é? Porque o Cid Moreira e Sérgio Chapelin, não liam texto nenhum. Era uma coisa assim que a gente ficava, mas como é que é isso? Não, é porque tem um aparelho lá chamado teleprompter. E como é que a gente vai fazer alguma coisa aqui que fique parecido, né? Porque eu fazia a parte local do Jornal Nacional, né? E aí Edson, um funcionário da televisão na época, meu compadre querido, ele idealizou transportar o texto que ia para o ar, ao vivo, em cartolina. E ele ficava embaixo da câmera, na lente, ia passando e a gente ia lendo. No dia 6 de outubro de 1973, a TV Sergipe deixou a Rede Tupi e se tornou afiliada da Rede Globo de televisão. A sociedade foi desfeita e a emissora vendida para o grupo Aratu da Bahia. A compra fazia parte de um projeto de TV audacioso, de formar uma rede de televisão do Nordeste. Só que a ideia não vingou e a emissora então foi vendida à família Franco. A partir daí, com a nova gestão, foi iniciada uma nova empreitada de sucesso. O intercâmbio com a Rede Globo permitiu a qualificação dos profissionais. Ângela Abreu foi descoberta por acaso lá na década de 70 e virou apresentadora do Jornal Hoje local. Eu participei de um concurso de beleza, em um programa lá de televisão ao vivo, com o jornalista Hugo Costa, e permaneci, acho que de 6 a 8 anos, acho que de 74, 80, 82, eu fui noticiarista do Jornal Hoje, a parte local do Jornal Hoje, que eu fui a primeira telenoticiarista na época, mulher. Como eram os nossos telejornais, a dinâmica dos bastidores? Vamos saber essas curiosidades de quem fez parte do início dessa caminhada. Teotônio Neto foi um dos primeiros diretores do Departamento de Jornalismo da TV Sergipe. Nós usávamos todos os tipos de comunicação para abordar essas notícias. Tínhamos repórteres que iam para a rua, usávamos muito o telefone, as informações em off, de recorde, enfim. Era um serviço muito bem planejado e com uma liberdade editorial muito grande, de sorte que o jornalismo da TV Sergipe tinha muita credibilidade, tinha uma grande influência na vida política, econômica e social da cidade, e tudo isso aliado à grande audiência que naquela época a própria televisão possuía, os telejornais chegavam a 70% de audiência, produzia, portanto, uma influência muito grande e uma visibilidade, uma credibilidade muito grande que a TV Sergipe possuía e ainda hoje possui. Imagina o sacrifício que era você ter que ir para a rua fazer as gravações, fazer os filmes mudo, porque eram câmeras que não eram sonoras, e depois você voltava para a emissora, o próprio cinegrafista ia para o laboratório para revelar os filmes, e depois ia para uma montagem. E aí, lá, o editor do jornal via as imagens e fazia um texto em cima. Eram notícias, vamos dizer, do que acontecia pela manhã, mas tudo notícia leve. Nada drástico não ia para o Jornal Hoje. Até porque, na época, 70, a censura não permitia certas coisas irem para o ar.
Mas quais assuntos ganharam repercussão naquele período? Os nossos primeiros jornalistas relembram fatos marcantes. 2 fatos muito marcantes. Um foi uma ventania que aconteceu em Aracaju, que levou todo o telhado do mercado municipal. Esse foi um fato realmente muito marcante. O outro foi a explosão da avenida, uma casa de fogos que tinha lá próximo, explodiu e foi uma coisa realmente muito estrondosa naquela época, né? Que hoje, inclusive, a avenida recebeu o nome da Avenida da Explosão, né? Quando eu estava em casa, eu bate na minha porta o chefe de reportagem da época, que era Bertolino Menezes. Disse, vamos correr agora para a Estância, que 2 ônibus da São Geraldo acabaram de cair lá. Os ônibus caíram num buraco na pista perto do município de Estância. 17 pessoas morreram. Vinha um ônibus atrás do outro e um caiu. Um buraco, uma cratera abriu na hora. Era época de chuva na região. Um buraco abriu na hora, o ônibus caiu, o outro que vinha atrás caiu também. No local onde os ônibus caíram, existe muita lama e água correndo o tempo inteiro saindo da base da pista. Eu corri para lá, tem um monte de corpo lá no chão, sabe? Foi uma tragédia realmente muito grande, né? Foi uma primeira matéria que eu fiz que entrou no Jornal Nacional. Aí depois eu fiz mais algumas matérias para o Jornal Hoje, já na recuperação, os desvios. Logo depois do acidente, o DNR informou que este trecho da BR-101 seria recuperado no mês de setembro, período em que para de chover aqui na região. Mas até agora, o serviço de recuperação nem começou. Enquanto isso, a pista continua cedendo, já chegando perto do desvio. Até no dia que o lugar ficou pronto. Que coincidentemente, eu me lembro até hoje, o primeiro ônibus que passou no local foi o da São Geraldo. A TV Sergipe contou estas e outras histórias, acompanhou cada mudança. Na cidade mãe de Sergipe, nascia em 72 o primeiro Festival de Artes de São Cristóvão. Foi assim a primeira noite do festival nas ruas da 4ª cidade mais antiga do Brasil. E em 74, o Festival de Artes de Laranjeiras. Manter vivas as tradições culturais é o principal motivo de quem participa. Como era o carnaval naquele tempo, hein? Também em 74, Aracaju passou a contar com uma novidade. Com o apoio da TV Sergipe, nasceu o primeiro trio elétrico do estado no bairro Getúlio Vargas. No ano seguinte, o trio saiu às ruas arrastando foliões e levando até a inesquecível Praça do Povo, a Fausto Cardoso. Uma recordação e tanto. É festa, é alegria. A criação da Petromisa e instalação do Tecarmo foi entre 74 e 79. Diariamente, chegam ao Tecarmo 58 mil barris de petróleo. Em 1977, foi construída a ponte Godofredo Diniz. É a ponte que leva ao bairro Coroa do Meio. No mesmo ano, também vimos a criação do Grupo Emboaça. É o grupo de teatro de rua mais antigo do país. Os anos foram passando e muita coisa acontecendo. O estado foi mudando e a forma de contar essas histórias também. A tecnologia também passou por um processo longo de transformação. Vanderlei chegou à emissora em 74 e acompanhou grande parte dessa evolução tecnológica. O jornalismo era feito com muito sacrifício, com câmeras de filme 16mm. A evolução ela foi gradativa, né? A programação da emissora, que era 100% local, nós recebíamos a programação do Rio de Janeiro para exibir com, digamos assim, era uma novela de atraso. Os programas eram com 1, 2, 3 semanas de atraso, né? Então nós tínhamos uma máquina que era para exibição dos programas, que é o VT 1200, que foi adquirido inclusive para exibir a primeira novela colorida feita no Brasil, que foi o Bem Amado. Meus conterrâneos de Sucupira! Essa cidade não pode continuar nessa situação! Muito tempo depois, em 2010, chegamos com tudo no HDTV. Em 2013, no dia do aniversário da TV Sergipe, a emissora inaugurou a cobertura digital via satélite.
Com a tecnologia, foi colocada em Itabaiana a retransmissora digital do estado e a segunda do Norte e Nordeste, permitindo ao município e outras cidades receber o sinal da TV em HD, com alta qualidade de imagem e som. 5 anos depois, um momento histórico. Assim pode ser definido o desligamento do sinal analógico em Sergipe. E a ideia é progredir cada vez mais. A TV Sergipe sempre destacou por ser pioneira em vários quesitos. Entre eles, fomos a primeira emissora de televisão aqui no estado, fomos a primeira a transmitir com qualidade de imagem HD. E agora abraçamos a causa do meio ambiente e inauguramos recentemente a maior usina de energia solar do estado. De 1971 até hoje, 50 anos. É uma caminhada e tanto sobre grandes ideias e também histórias de coisas pequenas, porque tudo fica pequeno quando a gente vê a certa distância. Mas é um olhar necessário para compreender a trajetória que nos trouxe até aqui. A TV Sergipe está celebrando esta semana os 50 anos da emissora. Em 5 décadas, muitas histórias, fatos e transformações da nossa sociedade foram mostrados aqui na tela da TV Sergipe. Na segunda reportagem da série especial sobre os 50 anos, você vai relembrar a década de 80, marcada por instabilidade econômica e política, mas também de grandes obras e construção de conjuntos residenciais. E os profissionais da TV Sergipe estavam sempre atentos e afinados para levar informação até os sergipanos. O que seria da música se não houvesse sintonia entre os instrumentos? Todos no palco buscam o mesmo objetivo. Assim também acontece na TV. Por trás do que se vê na telinha, há um trabalho coletivo. Vamos juntos aqui comigo? A gente começa. Profissionais, equipamentos, apuração e técnica, tudo faz parte da mesma sintonia. Quando os músicos se reúnem num palco como este, tem como objetivo a música. Já para uma equipe de jornalismo, a finalidade é a notícia. São 2 áreas diferentes, cada uma com seus equipamentos, com a sua técnica, mas existem algumas semelhanças. No que se refere, por exemplo, à tecnologia, é que ela tem variado bastante nesses últimos 50 anos, embora cada área com o seu ritmo, seja os músicos de uma orquestra ou nós, aqui no jornalismo. Saímos do filme em preto e branco para o colorido, mas o sinal analógico ainda predominaria nas 2 décadas seguintes. Nesse período também não havia computadores. A máquina de escrever ainda seria a grande aliada dos jornalistas por mais alguns anos. Quando eu entrei na TV Sergipe, eu ainda encontrei vestígios do chamado VT, do videotape original. Eram grandes gravadores com rolos enormes, parecia uma geladeira imensa, uma super geladeira. O jornal tinha o script em que a gente, para passar para cada uma das pessoas relacionadas com a cadeia exibidora de um telejornal, que é o apresentador, né, o diretor de TV, o editor de imagem, enfim, todos esses que precisam do script para acompanhar o jornal no ar, a gente tirava uma xerox, que às vezes dava um problema, era no carbono. Ou seja, era a máquina de escrever, né, e o papel fisicamente fazendo a comunicação das etapas necessárias para colocar um jornal no ar.
Esta é mais uma tentativa, talvez a mais forte. Na rua, a tensão e o dinamismo eram semelhantes ao que temos hoje. A aparelhagem era outra, mais pesada. Só que a notícia sempre chegou com precisão até você. A ponte da rodovia João Bebeágua protagonizou um dos capítulos mais polêmicos da história policial de Sergipe. Aqui, no dia 1º de setembro do ano passado, foram deixados neste rio os corpos das manequins Patrícia Cunha e Rosa Estelita Cortez. O jornalista Luciano Correia cobriu várias histórias marcantes, como esta do final da década de 80. Uma matéria que me lembra, mais fortemente foi o chamado crime das manequins. Segundo o depoimento de Williams Amaral, Saturnino Nunes, o policial, matou as duas garotas dentro do chevette e depois jogou um dos corpos neste local. Chocou Aracaju, porque eram duas meninas conhecidas, meninas de classe média, que frequentavam a vida social aracajuana, meninas bonitas, chamadas de manequins, e que foi um crime enigmático, porque dois culpados foram apressadamente apresentados como responsáveis pelo crime, foi um erro da polícia, e ficaram 5 meses presos. Então foi uma injustiça muito grande. Aquela matéria eu percebi como o jornalismo é importante não só para noticiar o fato, mas para questionar os processos em todas as áreas da sociedade. Ou seja, como é que alguém passa 5 meses preso injustamente? Cobrimos outras situações que também chocaram pelo uso da violência. Foi o caso do assassinato do comerciante José Nunes, mais conhecido como Veludo. O crime aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 1981. O jornalista Rosalvo Nogueira também acompanhou uma história de grande repercussão na década de 80 em Sergipe. Foi um sequestro que teve aqui em Sergipe, sequestro de um empresário de imóveis, abalou todo mundo, que foi o homem era um empresário muito bem conhecido, era um empresário bem sucedido. E essa reportagem eu fiz por acaso, que a gente sempre tem isso no jornalismo. Eu estava de plantão no domingo e de repente ligaram de uma delegacia dizendo, olha, prendemos o autor do sequestro desse empresário. A polícia prendeu todos os sequestradores por volta das 10 horas da noite de ontem. 4 pessoas foram presas, sendo que o líder do grupo foi este rapaz. Conversei com Maria do Carmo, que era editora. Ela disse, Rosalvo, essa matéria, se você fizer bem feita, ela vai dar fantástico. Era domingo. Eu disse, como assim? Ele disse, procure falar em nível nacional, veja como você vai... Maria do Carmo, que era editora. E depois os colegas também, do jornalismo. Aí eu fui focado, fui com o Reginaldo Rodrigues, excelente profissional, que na hora assim a gente decidia as coisas. E eu resolvi fazer uma passagem entrando no cenário, ou seja, no cativeiro, que foi nas dunas, lá na Sarney. Este é o local do cativeiro onde ficou durante 5 dias o empresário Carlos Alcino. É no Morro de Areia, próximo a uma das praias de Aracaju. Ele ficou durante 5 noites neste buraco. Veja só, é um buraco apertado, feito de chapa. O sequestrado ficou aqui dentro durante muito tempo. Ele passou 5 dias e 5 noites ali. Eu consegui fazer essa reportagem e aí Maria editou, disse, mandamos para o Fantástico. Quando é à noite, eu estava fazendo um programa de esporte no rádio, aí recebi uma ligação. Rapaz, sua reportagem saiu agora no Fantástico. As reportagens eram variadas, algumas registraram momentos marcantes da história do país. Era o ano de 1984 e a Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, ficou pequena para a multidão que participava do comício das Direta Já. Cerca de 30 mil pessoas ocupavam este espaço e ouviam por mais de 4 horas artistas e políticos das mais variadas vertentes políticas do país. A praça estava lotada, com muitas bandeiras, exatamente para ver o discurso do Ulisses Guimarães e outros. Então não ia lá apenas porque alguém levava, não, ia porque queria mudança. O povo está dizendo sim, falou e disse. A emenda das eleições diretas está sendo aprovada na praça pública. Ontem foi nesse comício histórico de Belo Horizonte, hoje aqui no maior comício da história desta terra. A Direta Já foi o divisor de águas na vida de todo brasileiro, Em especial a minha, porque eu já estava trabalhando na emissora e aí eu cheguei a cobrir algumas coisas da Direta Já, algumas manifestações, alguns comícios.
E isso marcou bastante na minha vida profissional, porque eu estava começando na vida profissional como repórter cinematográfico. No ano da Constituinte, em 1988, tivemos desdobramentos nas eleições municipais em Aracaju. Jackson Barreto foi o campeão de votos nas urnas. E o campeão de votos no percentual da primeira direta da Nova República é do Nordeste, é o deputado Jackson Barreto, do PMDB. Ele foi eleito prefeito de Aracaju, Sergipe, com 66,7% dos votos válidos. Conheço todas as ruas, conheço todos os bairros, não é? Conheço todos os recantos da periferia de Aracaju e as pessoas me conhecem. Mas depois veio o processo de impeachment que a TV Sergipe também noticiou. O escândalo financeiro na prefeitura de Aracaju. Prefeito Jackson Barreto convoca a imprensa e divulga resultado do relatório da Comissão de Sindicância. O prefeito Jackson Barreto disse que estava ali em nome da verdade e do bom senso. Depois de fazer uma rápida análise dos 2 anos e 3 meses que administra Aracaju, o prefeito entrou no assunto a que se propôs a revelar, ou seja, o escândalo financeiro na prefeitura. Quem viveu nessa época vai lembrar. O Brasil passava por transformações no cenário político, instabilidade na economia, inflação. De lá para cá, a moeda mudou 5 vezes. Cruzado em 86, Cruzado Novo em 89, Cruzeiro em 90, Cruzeiro Real em 93 e o Real em 94. Em 1980, nós tínhamos uma inflação altíssima, já chegou a 235% ao ano. A partir de 86, nós começamos com a série de reformas econômicas. Foram 4 planos, o Brescia, o Plano Verão, o Cruzado 1 e 2, e o governo resolveu interferir nos preços. Foi um desastre, ele vai lá para os anos 90, já após outros planos que tentaram mudar a moeda e mais exitoso. Mas apesar do cenário econômico, o crescimento populacional do Brasil exigia adaptações. O déficit por habitação só crescia. Em Sergipe também era uma necessidade. A década de 80 também ficou marcada por obras e inaugurações de espaços públicos que até hoje são decisivos na vida das pessoas. Então, conjuntos habitacionais foram criados, a exemplo do Augusto Franco, inaugurado em 1982. E hoje, essa aqui é uma das regiões mais populosas de Aracaju. O conjunto Augusto Franco é o maior conjunto habitacional de Aracaju, com a população estimada em 30 mil habitantes. Seu José adquiriu a casa própria no início da inauguração do conjunto. Pai de 5 filhos, pedreiro, vivendo de aluguel, ele conta que foi emocionante ter a nova moradia. Ganhei pela Coab. Ganhei pelo sorteio, que era sorteio naquela época. Se não fosse sorteado, não ganhava. Mas na época, o lugar era muito diferente. Não tinha supermercado, não tinha banco, não tinha caixa lotérica, não tinha universidade. Hoje tem tudo. Os empreendimentos cresceram ao longo dessas décadas. Prédios foram erguidos, ruas asfaltadas, comércio presente em quase toda a esquina. Entre os anos 50 e os anos 80, houve um crescimento demográfico muito grande. E as capitais, sobretudo, sentiram muito o impacto disso. Aracaju é uma delas. Então havia já a necessidade de políticas habitacionais mais direcionadas para as classes populares e para outros setores da classe média brasileira. E nisso surgiram os conjuntos habitacionais. O primeiro conjunto habitacional nos anos 50 e depois isso foi crescendo em razão das demandas. E depois dos anos 60, sobretudo durante o período militar, isso se tornou uma política com a fundação da Coab, da Inocop, no estado de Sergipe. Essas instituições ajudaram a construir os conjuntos mais importantes, os mais populosos e mais populares também de Aracaju, como, por exemplo, o Conjunto Bugio, o Conjunto Augusto Franco, o Conjunto Orlando Dantas, o Aeroporto, que são conjuntos que vieram junto com essa política habitacional, além de outros. Ainda na década de 80, vimos outras construções importantes. A da adutora do São Francisco, que entrou em operação em 82, foi construída no governo Augusto Franco. Aracaju passou a ser a primeira capital do Nordeste, abastecida pelo Rio São Francisco. A gente estava lá quando isso aconteceu. Com ela, Aracaju ficou livre da ameaça de colapso no seu abastecimento de água. Na saúde, essa década também foi responsável por outro marco:
a construção do maior hospital público do estado, o João Alves Filho, em 1987. Por falar em saúde, o vírus da AIDS assombrou o mundo. Em Sergipe surgiram os primeiros casos. Números do Ministério da Saúde revelam que a cada ano são identificados mais de 35 mil casos de AIDS no país. A AIDS continua aumentando. De maio para cá, nós estamos com um caso novo por dia. A usina hidrelétrica de Xingó começou a ser construída em 87. Através desses túneis que deverão passar as águas do Velho Chico quando o curso do rio for desviado. Uma obra imponente e de beleza arquitetônica. Mas esse desfecho a gente te conta na reportagem sobre a década seguinte, quando ela foi inaugurada. Aqui nesse período, por essa região, o que houve foi o tombamento da Grota de Angico, em 89. É onde Lampião e o seu bando foram mortos. Em 1938, essa mata era muito mais fechada e o que parecia um esconderijo seguro pode ter sido um grande erro de estratégia de Lampião. Os soldados vieram por aqui sem serem percebidos. Lá embaixo estavam Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros que ficaram sem saída. Quando deu o primeiro tiro, aí eu já levantei, aí não teve mais paradeiro. O local virou ponto turístico em memória ao cangaço. No último esconderijo de Lampião, as cruzes são as únicas lembranças do tiroteio de 1938. No dia 28 de julho, os cangaceiros não terminaram a reza. Agora os inimigos se reúnem para celebrar a primeira missa em Angico. Em Aracaju, nos anos 80, também acompanhamos a mudança da paisagem costeira do bairro Coroa do Meio, com a construção do mole para conter o avanço das águas. Até hoje a prefeitura não conseguiu conter as águas das marés. A última tentativa foi a construção de um cais de gabião. A força da água destruiu o cais, acabou com a pista que cortava a orla da Coroa do Meio e hoje a situação na área é esta. A erosão provocada pelo movimento da maré continua avançando e já ameaça atingir as casas que foram construídas próximas da pista. Sergipe foi se transformando do interior à capital. No final dessa década, mais uma novidade. Foi construído o primeiro shopping do estado, o Rio Mar, em Aracaju, inaugurado em 89. A inauguração dessa nova opção de compras atraiu muita gente para o Rio Mar. Das 91 lojas, 70% já estão funcionando. Calcula-se que no período de um ano nós tenhamos uma arrecadação somente nesse shopping de 10 milhões de dólares. Vou mostrar para vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Aí mesmo, em 89, nos emocionamos quando o coração musical do Nordeste deixou de pulsar. Morreu Luiz Gonzaga, o rei do Baião. A terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu me sinto realizado e feliz. Um espaço em Aracaju foi batizado em homenagem a ele. O local é ponto de atração cultural e dos festejos juninos. Espaço que foi construído para ser referência da cultura popular em Sergipe. Como não lembrar da Casa de Espetáculos Augustos, que embalou as noites de sergipanos e turistas, criada em 1990. Primeiro lugar do primeiro Festival Sergipano da Música Popular Brasileira. As décadas de 70 e 80 foram marcadas por grandes festivais de música no Brasil, valorizando a música popular brasileira e revelando grandes artistas. Sergipe também acompanhou esse movimento. Botei na cuca de fazer um coco e deu gastura de ver como é. Foi pra serena do estopou balaia, era a partida que ele dava pé. A música também conta a história da nossa gente, nos mais variados ritmos, no toque popular ou erudito. A Orquestra Sinfônica tem feito isso desde a criação em 1985. São 23 músicos regidos pelo maestro Rivaldo Dantas, que acompanha a trajetória da orquestra desde o primeiro dia. Nós tínhamos a SEC Banda, que tinha sido formado há 8 anos antes. Nós já tínhamos, então, um elenco de alunos e também professores dentro do conservatório. Levamos a proposta ao governador e o governador, de imediato, criou a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Nos últimos 15 anos, eu tenho a honra de estar aqui no nosso estado, realizando com esse grupo incrível
um trabalho de consolidação da música clássica em Aracaju e também nas outras cidades. E a TV Sergipe tem sido fundamental para essa consolidação, tanto com a divulgação dos nossos concertos, quanto com a presença em nosso movimento, em nossas temporadas. Sob esse céu e praias de águas mornas, Sergipe também mostrou desde os anos 80 outras riquezas. Todos os anos nascem aqui milhares de tartarugas marinhas e, por causa delas, a praia virou uma reserva ecológica do Tamar. Ainda na década de 80, nos deparamos com projetos grandes que tratam sobre a conservação das espécies marinhas. É o caso do projeto Tamar, que teve a sua primeira base instalada no Brasil justamente aqui em Sergipe, no município de Ipirambu, em 1982. Essa central de visitantes na capital sergipana só foi criada 20 anos depois. Durante esse tempo, as pessoas podem se aproximar das tartarugas, inclusive dos filhotes, e se deparar com cenas lindas como essa. Por várias vezes vimos cenas lindas assim, a soltura das tartaruguinhas ao mar. Uma década como qualquer outra, cheia de contrastes, da violência à instabilidade econômica, mas também foram anos com obras e retomada da democracia. Assim como a música não é igual a outra, no jornalismo também é assim. Contamos histórias diversas, cada uma com seu tom, seu ritmo e a sua melodia. Que maravilha, hein? Que resgate histórico. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar os principais fatos dos anos 90. O SE1 fica por aqui, outras notícias à noite no SE2, que hoje começa às 6h40, e o Jornal Nacional às 7h45, por causa do jogo Argentina e Brasil pelas eliminatórias da Copa. A gente encerra com imagens da missa celebrada hoje pela manhã aqui na sede da TV Sergipe para comemorar os 50 anos da emissora. Colaboradores e diretoria participaram da celebração, que contou ainda com o coral Canarinhos de Aracaju e a cantora Winnie. Muito obrigada pela sua companhia, saúde e uma excelente tarde para você. As comemorações e homenagens pelos 50 anos da TV Sergipe continuam e nós recebemos a demonstração de carinho de artistas muito queridos aqui em Sergipe. Vamos conferir. Olá a todos da TV Sergipe, aqui é Alexandra Richter, louríssima para a próxima novela. E eu estou passando aqui para dizer feliz aniversário pelos 50 anos da TV Sergipe. Um beijo para vocês, sucesso! E eu tô doida para voltar aí, para divulgar mais um espetáculo, tá bom? Porque eu sempre sou muito bem recebida por vocês. Um beijo! Olá, amigos e amigas da TV Sergipe, aqui é Amado Batista. Estou aqui para parabenizá-los pelos 50 anos de sucesso. Obrigado a vocês pelo carinho comigo e com todos os telespectadores da TV Sergipe. Um abraço a todos. Fala galera, aqui é Rafa da Banda Jamil. Tô passando para deixar meus parabéns para a TV Sergipe. Parabéns pelos 50 anos. É isso aí. Tamo junto e misturado. Beijo! Tamo junto e misturado. Bom, ao longo dessas 5 décadas, a TV Sergipe já mostrou muitas mudanças na nossa sociedade. Na política, na economia, na cultura.
Na terceira reportagem da nossa série especial sobre os 50 anos da emissora, vamos relembrar os fatos mais importantes dos anos 90, década marcada pela reforma dos mercados centrais da capital e a construção da orla mais bonita do Brasil, a Orla da Atalaia. Foi nos anos 90 também que nasceu o Forró Caju e uma festa que deixa saudades até hoje em sergipanos e turistas. Quanta gente aguardava o ano inteiro para se perder nessa multidão. Do alto é possível ter uma visão da festa. A multidão se espalha formando um desenho colorido no circuito da folia. Imagens eternizadas com blocos, abadás, banho de espuma e a famosa pipoca. E do alto, essa vista privilegiada só para confirmar que era mesmo a maior prévia carnavalesca do Brasil. O melhor show do ano! O melhor Precaju! O bloco tá fantástico! É ótimo, 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 adoro! Nada começou gigante. O Precaju, por exemplo, era um evento de pequeno porte que começou com camisa e trio elétrico puxado pela banda Asa de Águia. Os foliões, naquele primeiro momento, saíram da Orla de Aracaju e foram até a antiga Casa de Espetáculos Augustos. O ano seguinte, de 1993, é que pode ser considerado o pontapé inicial do Precaju, já carregando o nome oficial. Foram 23 anos de folia justamente aqui, nessa avenida. Nós mostramos todas as novidades dessa prévia carnavalesca. Os percursos, a animação. A novidade este ano é que a festa foi montada no Centro Histórico de Aracaju. Cultura e axé atraíram em 4 dias mais de 50 mil turistas de todo o Brasil. 7 anos que eu venho para Aracaju e eu não vou deixar de vir nunca, isso é uma maravilha. Diego lembra com saudosismo da festa que ele aprendeu a admirar. Meus pais saíram no Precaju desde 1994, eles me levaram, eu tenho 5 anos de idade, né, de lá para cá já saí em vários blocos, né, e foi uma paixão que para mim era a maior festa, para mim não deixou de ser a maior festa do estado de Sergipe, na maior prévia carnavalesca do Brasil. De cada fotografia ele guarda uma recordação diferente, mas todas se resumem a um sentimento. A saudade de estar com os amigos. Eu acho que é o momento de você confraternizar logo quando passa o ano, né, e justamente antecede o carnaval. Eu acho que o momento de felicidade de você estar com os amigos. Outros municípios do estado também entravam o ano com o pé direito e o esquerdo também. Essa é uma pequena lembrança do carnaval em Sergipe. Às margens do Rio São Francisco, a pacata Neópolis se transforma no carnaval. Ganha cores e alegria. Começa na melação já para entrar no clima, senão não é carnaval. É o som de trio elétrico que arrebenta o carnaval em Pirambu. É hora do arrastão. Atrás do trio elétrico, milhares de pessoas percorrem a rodovia da praia. Se tem uma festa que o coração do sergipano também bate mais forte, é essa aqui. Nos 75 municípios tem forró o ano inteiro, mas no período junino, claro, o arrastapé é ainda maior. Areia Branca se transformou em atração turística, graças a uma grande festa, o São João, uma homenagem ao santo padroeiro da cidade. Em Estância, o barco de fogo ilumina o céu com a tradição junina. Em Capela é a festa do mastro, que marca o dia de São Pedro, com cortejo, música, dança, além da guerra de lama. Nas ruas do centro de Capela, as pessoas disputavam o espaço e brincavam como se não houvesse hora para acabar. E você pensa que Aracaju ficou de fora, foi? Mas peraí! Há uma rua em que no mês de junho, há mais de 100 anos, recebe o colorido de roupas e a animação ao ritmo do xote, chachado e baião. Ela é ponto de encontro de quadrilhas. Que rua é essa? Em 93, nascia em alto e bom som o Forró Caju. Ó minha gente, tô chegando da Caatinga, tô sem água na moringa, quero a sede matar. Mas trouxe as coisas que dão norte nessa vida, coisa que ninguém duvida.
das coisas do Caçoar. O sergipano Sergival, cantor e compositor de música tradicional nordestina, sempre foi uma figura cativa no Forró Caju. Cada edição do evento trazia uma experiência emocionante, mas teve uma que o marcou. Nós tivemos um recorde de público de 120 mil pessoas. Nossa, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Quando abriu a cortina, que eu vi aquele mar de gente assim, foi um momento muito especial, porque 120 mil pessoas é um número muito expressivo para um artista. Para mim foi um momento de muita alegria, de muita emoção. Por esses palcos passaram muita gente talentosa de Sergipe e de fora. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Foram várias coberturas de festas e eventos que fizemos aqui no estado de Sergipe. E algumas até mesmo tiveram projeção em outros cantos do país. Só que era uma correria nos bastidores, viu? Para que tudo chegasse até você de forma impecável. Eu já fui escalada várias vezes, né, para participar. E é muito bacana, né? Tem a preparação, a gente estuda quais são as atrações, a gente recebe toda aquela grade do como vai ser a transmissão, quantos repórteres vão participar, né? Em que momento você entra ao vivo, chama qual repórter. E assim, e claro, durante a transmissão aquilo vai mudando, né? Porque de repente o artista não está no palco, então você não entra, ou então determinada capital, olha, o artista tal não está entrando agora, então vai Aracaju, chama Aracaju, então a gente entra ao vivo. Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Falamos ao vivo do maior arraial de Sergipe, o Forró Caju. E assim, é sempre com muita emoção e atenção também, né? A gente fica ligado o tempo inteiro, às vezes um programa de 1 hora no ar, né? Para mostrar, né, Sergipe pro Nordeste, né? Que essas transmissões eram sempre pro Nordeste, era muito bacana. Já participei do Forró Caju, também já fiz transmissão de Ano Novo, muito bacana, final do ano, né? A gente tá ali trabalhando na virada do ano, mas é enriquecedor para o repórter estar sempre participando e diversificando o trabalho. Voltando um pouco mais no tempo, acompanhamos outros tipos de festas, shows no Constâncio Vieira e no Batistão. Eventos com foco na solidariedade. As crianças chegaram cedo ao estádio Lorival Batista. As filas compridas se formaram em todas as entradas. Cadê Papai Noel? A expectativa da criançada agora é a chegada do Papai Noel. Perto da hora marcada para a chegada, todos eles, entre uma brincadeira e outra, olham para cima, esperando o momento em que o helicóptero vai pousar. Desde 1995, também mostramos o projeto do SESI, em parceria com a Rede Globo, oferecendo serviços gratuitos à população. São 153 serviços nas áreas de educação, saúde e lazer. Ao mesmo tempo em que contávamos todas essas histórias para vocês, a nossa forma de fazer jornalismo também ia mudando e com isso o logotipo da TV também passou por transformações. Em 1971 ainda estávamos afiliados à rede Tupi de televisão. Em 1985, aí sim, uma mudança considerável. Em 1995, essa florzinha aqui passou por uma alteração sutil, até que em 2010, veja só, a TV Sergipe mostrou a chegada da TV digital. E em 2016, essa marca vocês conhecem até os dias de hoje. O artesão reclama que A Federação das Mulheres contribuindo para o fortalecimento. chega a 4 milhões. A formulação da emenda. Depois desse período de reportagem, Final, segunda dose. A gente gostaria de continuar falando sobre tecnologia ou cultura, mas nem só de boas notícias é feito jornalismo. Cinzas e um monte de ferro retorcido. Do ônibus que levava 40 pessoas, não sobrou quase nada. Eram apenas 50 quilômetros. Entre os passageiros, latões de gasolina e botijões de gás. Um cochilo do motorista e o caminhão carregado de cana-de-açúcar passou para outra pista. Na contramão,
bateu na lateral de um ônibus na BR-101 em Sergipe. Acompanhamos desdobramentos sobre mortes que chocaram o estado, como a do promotor Valdir de Freitas. Como fazia quase todos os dias, o promotor Valdir Freitas Dantas, às 6 horas da manhã, iniciou um Cooper na estrada de acesso à cidade de Cedro de São João. Já tinha caminhado mais de 2 quilômetros quando foi surpreendido por pistoleiros que provavelmente se escondiam no mato às margens da pista. E a do carnavalesco advogado e radialista Antônio Lisboa. Este quarto foi o palco da tragédia na madrugada. Segundo a polícia, Lisboa recebeu as primeiras facadas ainda neste colchão. Depois, houve luta corporal. Aqui neste canto, a cadeira também com marcas de sangue. O corpo de Lisboa foi encontrado aqui, atrás da porta, onde há também muito sangue. Pessoas que fizeram da boa ação um legado de vida, como o Padre Pedro. Ele nos deixou em julho de 1997. Ganhou o título de Sergipano do Século. E não deu outra. Padre Pedro foi o grande vitorioso. Venceu nas urnas e também foi o campeão de votos por telefone e internet. Em Sergipe, casos de corrupção ganharam destaque. Teve roubo nas urnas na década de 90. As urnas foram queimadas. O que sobrou foi encontrado pela Polícia Federal num povoado próximo a Canindé. O início da contagem seria na segunda-feira, as urnas então foram roubadas no domingo, do domingo para segunda. Falando em urnas, olha só quanta mudança no sistema eleitoral. Nós já usamos urna de madeira. Essa daqui foi utilizada até 1937. Observe que ela abre nessa parte frontal e aqui dentro eram depositadas as cédulas. Depois ela foi substituída pela urna de ferro e mais adiante pela urna de lona, que era muito mais leve, flexível. Você pode ver aqui como ela era. Ela foi utilizada de 1950 até 1996, quando foi substituída pela urna eletrônica, que tem esse aspecto já bem conhecido da população. E a partir daí, o processo eleitoral acelerou o seu número de transformações. A eleição de 96 foi a primeira a usar urnas eletrônicas, mas somente nas eleições do ano 2000 é que os votos foram 100% informatizados. Cenários que mudam na capital e no interior. Das margens do Rio São Francisco, vimos a criação do Platô de Neópolis, em 1993, um dos maiores polos do agronegócio do estado. Uma central de computação controla 8 conjuntos de bombeamento que levam água até os lotes, através de 53 quilômetros de canais. Acompanhamos a construção de uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Este ato significou a conclusão da primeira fase da construção de Xingó. A inauguração da hidrelétrica de Xingó foi em 1994. Tudo isso foi acompanhado do Palácio do Planalto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que também falou. Em seguida, o presidente acionou um botão instalado no Palácio do Planalto, em Brasília, e fez funcionar o gerador a uma distância superior a 2.500 quilômetros. A barragem, que pertence à usina, deu origem ao lindo cânion com enorme extensão navegável. Virou até ponto turístico. Também em 94 foi inaugurado o terminal marítimo Inácio Barbosa, popularmente conhecido como Porto de Sergipe. É o único terminal portuário do estado onde são escoadas algumas de nossas riquezas, como madeira, ureia, trigo e fertilizantes. Desenvolvimento de um lado, miséria do outro. Do lixo, vimos cenas que nunca deveriam ter existido. A partir de agora, o controle das pessoas que entram na lixeira da Terra Dura será rigoroso. A lixeira da Terra Dura, como ficou conhecida, parecia algo que nunca teria fim. Era muita sujeira, poluição, lixo acumulado que poderia provocar acidentes entre urubus e aeronaves, devido à proximidade do aeroporto Santa Maria, na capital. Só que além da disposição inadequada do lixo, também ficaram em evidência os problemas sociais. Socorro tinha chegado a Sergipe no final da década de 90 em busca de emprego e moradia. Ela fez do lixão uma fonte de renda, uma vida difícil. Era uma situação precária mesmo, né? Ruim, porque é um lugar que não é para uma pessoa trabalhar, um ser humano, né?
Lá a gente vivia dividindo o nosso espaço com os urubus, com os animais. E tinha criança também no lixão. Aí foi quando teve o programa PET, né, que era o programa de erradicação ao trabalho infantil. Tirou as crianças do lixão e elas foram para esse programa. Os pais ficaram sem trabalho porque fechou a lixeira. Após o fim do lixão, Socorro começou a atuar numa cooperativa de reciclagem, também na capital sergipana. A matéria-prima é a mesma de quando ela frequentava o lixão da Terra Dura para sobreviver. Mas há 15 anos, o trabalho está bem diferente. Eu estou aqui há 15 anos, mas a cooperativa já está há 21 anos fundada, né? O lixo só é lixo quando ele está misturado com outras coisas, né? Mas quando ele é separado, o orgânico, né? O resíduo sólido, do seco, do molhado, o que é reciclável, é assim, tem seu valor, né? Tem seus luxos, o lixo, que eu posso dizer assim, tem seus luxos, né? Ele não é mais lixo, é resíduo. Paisagens que mudam e outras que permanecem. O sol não dá trégua. É o drama da seca, uma tragédia onipresente em várias regiões. Ao longo do século XX, tivemos 27 anos de estiagem. De 1979 até 84, ocorreram as secas mais prolongadas e abrangentes do Nordeste. Mas nos anos 90, nós também mostramos um Brasil acostumado a lidar com a fome e a seca. Estamos aqui em uma das regiões mais atingidas pela longa estiagem aqui no estado de Sergipe. Há 11 meses não chove no Alto Sertão de Sergipe. Onde havia riachos e açudes, agora a terra é seca. O sertanejo sabe que todo ano a seca vem. A falta do verde indica que por aqui não chove há muito tempo. Nesta época do ano, este é o cenário do sertão. Uma vida de contrastes. Agora vamos de volta à capital sergipana, com cenários arborizados, atrativos. O Parque dos Cajueiros, por exemplo, na década de 90, era um espaço de lazer cobiçado pelas famílias. Em 94, o Centro de Interesse Comunitário passou a se chamar Centro de Convenções de Aracaju, muito aguardado para sediar grandes eventos. Presentes na Feira da Moda, nada menos que 14 estados da federação, com 263 empresas e 293 estandes. Em 97, a gente mostrou a inauguração do segundo centro de compras do estado, o Shopping Jardins. E os mercados centrais de Aracaju que passaram por uma revitalização. Alguém lembra como foi? Hoje deverão ser transferidos para o novo mercado os feirantes de hortifruti granjeiros e camelôs das ruas Santa Rosa, José do Prado Franco e Calçadão. O local, sem dúvida, está na lista de roteiro turístico e cultural. Quem vem a Aracaju não consegue sair de mãos vazias. Não bastam as fotos, o turista quer mais. Quer levar para casa uma recordação, algo que faça lembrar os encantos da capital sergipana. Um marco entre o passado e o presente. É o que nós vamos falar agora. Quem nasceu na década de 90 pode até achar que a Orla da Atalaia sempre foi assim, mas na verdade ela era bem diferente. É que o projeto Orla foi concebido no início dos anos 90. Em agosto de 1994 foi inaugurada a primeira etapa da Orla. E foi assim, desse jeito, que nós vimos o nascer de um sonho idealizado de sol, mar e oportunidades. As obras da primeira etapa do projeto Orla deverão estar prontas no final do mês de maio. Nesta primeira etapa do projeto Orla, os melhoramentos serão feitos em uma área com 1.100 metros de extensão. Serão 8 quiosques padronizados. Na época, barracas sem padronização deram lugar a coqueiros transplantados, quadras esportivas e uma iluminação voltada para o mar. Diógenes acompanhou toda essa transformação, mas também lembra com saudosismo de uma época em que a Praia da Atalaia era muito diferente do que vemos hoje. Não tinha divisão social nessa praia, porque era muito democrata. Todo mundo ficava ali próximo ao salva-vidas para acampar com farofa e com tudo mais. E de fora a fora, a imensidão de areia que você se perdia no horizonte. A praia acabava ali próximo ao Sesc. Há quem diga que a cor marrom do mar, ao longo desses anos, tem ganhado novos tons e até a autoestima do sergipano tem ficado diferente. As
As homenagens aos 50 anos da TV Sergipe continuam. Outros artistas também enviaram recados para parabenizar a emissora. Salve, salve galera, aqui é o Ferrugem e eu tô passando para desejar a galera da TV Sergipe um feliz aniversário, parabéns pelos seus 50 anos, que Deus abençoe e muito obrigado por estarem sempre fechadões comigo aqui, viu? Beijo para vocês. Olá, minha nação forrozeira sergipana, tudo bem? Eu sou o forrozeiro Adelmário Coelho. Olha, gente, estou aqui para abraçar toda a família da TV Sergipe pelos seus 50 anos, uma emissora que sempre esteve ao lado da cultura, da boa notícia, de credibilidade, prestando assim um serviço extraordinário a toda a sociedade sergipana. Grande beijo, parabéns, vamos cortar o bolo, que 50 anos merece. Beijo, minha nação forrozeira! Fala, gente! Xande da Harmonia passando aqui para parabenizar a TV Sergipe pelos seus 50 aninhos. Toda a galera da TV Sergipe, colaboradores, telespectadores, um beijo no coração de vocês. Parabéns! Muita harmonia para vocês. Já que tá tudo imunizado, tira essa zica do seu corpo inteiro. É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro. Saúde bombando, o povo pulando, se não der passagem, vou pelo canteiro. Beijo, sucesso! Você está acompanhando esta semana aqui no SE1 uma série de reportagens especiais para comemorar os 50 anos da TV Sergipe. Década por década, os sergipanos acompanharam aqui pela tela da emissora as mudanças na sociedade. E hoje, na quarta reportagem, você vai relembrar o que de marcante aconteceu na primeira década do novo século. Nos anos 2000, a Praça São Francisco, em São Cristóvão, virou patrimônio da humanidade. E a capital ganhou pontes para se conectar com o litoral norte e sul. Alguns caminhos dão a impressão que sempre estiveram aí. Mas por trás dessas águas, a história revela resistência e inquietude. Para quem não sabe, o Tototó é esse barco de madeira e cujo som característico motivou o nome pelo qual ele tem sido conhecido. Dezenas de embarcações têm feito essa travessia ao longo dos anos, conhecida pela tradição. Só que muitas águas têm rolado por aqui ao longo desse tempo. Sobre o Rio Sergipe, tiveram uma nova visão. Para se chegar à ilha, seria construída uma ponte. Foram muitas polêmicas que quase desfizeram esse caminho. De acordo com o IBAMA, as licenças ambientais da ADEMA não tinham o parecer do órgão federal do meio ambiente. Mesmo sem o parecer do IBAMA liberando o início das obras, a construção da ponte irá começar. O licenciamento desta obra é estadual. Não precisamos de parecer do IBAMA para dar início às obras, não. Em 2006, a ponte construtor João Alves foi inaugurada. A ponte encurtou distâncias e virou cartão postal. Mas seu Gilvan teve medo de que o Tototó desaparecesse. Hoje nós não temos aquela renda que tínhamos, mas dá para se manter. Com dificuldade, mas a gente ainda tem como levar um pão para casa, né? Eu acho melhor a Tototó, que é mais em conta, né? A embarcação depois se tornou patrimônio cultural do estado. 4 anos depois, a capital também ficou mais próxima do litoral sul. Foi inaugurada a ponte Joel Silveira, ligando o Mosqueiro, em Aracaju, a Itaporanga da Ajuda. A ponte Joel Silveira, no Mosqueiro, deve ser inaugurada durante a Semana Santa. E as balsas operadas por uma empresa particular no rio Vaza Barris estão realizando neste fim de semana as últimas travessias. Nesse mesmo local, à beira do rio Vaza Barris, meses depois foi inaugurada a Orla Pôr do Sol. Por falar em desenvolvimento, a cultura também ganhou novo fôlego. Era o dia 17 de março de 2002, aniversário de Aracaju, mas quem ganhou presente foi o próprio público, porque era dia de inauguração do Teatro Tobias Barreto, na capital sergipana. Um espaço amplo para receber grandes produções. E quanta gente talentosa passou aqui mesmo, por esse palco. O espaço de 6.000 metros quadrados
É um sonho que se torna realidade. Aracaju recebe o mais moderno, o mais bonito, o maior teatro do Nordeste. É uma celebração da arte, da vida. Eu acho que é um mistério, é uma paixão mesmo estar aqui, vendo que a arte é possível. Entre 2009 e 2011, as artes cênicas em Sergipe ganharam mais um destaque. A reforma do nosso mais antigo teatro, o Ateneu. Foram cerca de 3 anos de espera e agora o Teatro Ateneu reabre suas portas depois de um investimento de cerca de 3 milhões de reais. Saindo da capital, também vivenciamos outras imagens lindas de se ver. Assim do alto, você consegue descobrir onde a gente está? Aqui é São Cristóvão com seus edifícios públicos e privados num projeto dos primeiros séculos de colonização. Agora nós vamos falar sobre a Praça São Francisco de Assis, que fica na parte alta da cidade de São Cristóvão, antiga capital de Sergipe. Em agosto de 2010, ela foi declarada como Patrimônio Histórico da Humanidade. E é só olhar em volta e prestar atenção na história para notar que esse título não veio à toa. Aqui nós encontramos um conjunto arquitetônico que fica exatamente no coração da cidade. A Unesco formaliza hoje o 18º Patrimônio da Humanidade. O título é para a Praça São Francisco, aqui em São Cristóvão. Nós temos na Praça São Francisco um conjunto arquitetônico muito peculiar. Ele funde 2 modelos de urbanismo, um modelo português e um modelo espanhol, e um recorte histórico muito importante, que foi justamente no período em que Portugal e Espanha estavam sob o domínio de um único monarca, que era Filipe II de Espanha. Esse monarca editou leis, movimentos de regência, que determinaram que fossem obedecidas determinadas características arquitetônicas. Nós temos na Praça São Francisco, e é isso que torna essa grande peculiaridade, um conjunto que você tem no arruamento português, num desenho urbanístico de Portugal, um conceito de praça que é espanhol, chamado conceito de Plaza Maior. Então, essa fusão é que fez com que a Unesco a classificasse como Patrimônio da Humanidade. Relembrar Sergipe através desses registros é se deparar com construções sólidas, cenários atrativos, charmosos e outros que à primeira vista podem enganar. A antiga casa de detenção foi inaugurada em 1926. Foram 82 anos de histórias por trás dessas paredes. Aqui está um belo projeto arquitetônico, patrimônio histórico, e que muito lembra os castelos dos tempos medievais que vemos em filmes, acompanhamos em livros. Só que assim como na ficção, esse passado também revelou surpresas e nada agradáveis. Mais uma fuga no presídio de Aracaju. 3 homens escalaram um muro de 6 metros, apenas um foi recapturado. Em cada cela, portas de madeira revelam um prédio antigo. A briga deixou um verdadeiro rastro de destruição durante a confusão ontem à noite aqui na casa de detenção de Aracaju. As instalações tiveram que ser desativadas em janeiro de 2008. Já nas primeiras horas da manhã de hoje, os últimos 280 internos deixaram a casa de detenção de Aracaju. Viajar na saga desses 50 anos é reviver por várias vezes a desconfortável tarefa de narrar alguns fatos. Nós mostramos, por exemplo, vários acidentes que ocorreram pelas nossas estradas. É uma tarefa difícil, mas o nosso trabalho é acompanhar a notícia, por mais dolorosa que seja. O estado ficou de luto neste acidente na BR-101 no ano de 2002. 18 mortes e 70 feridos. Entre eles, alunos de uma escola em Aracaju. As aulas foram suspensas no colégio dos alunos mortos no acidente. Horrível, horrível. Um ano depois, um acidente grave com romeiros na zona rural de Arauá, interior de Sergipe. 19 pessoas morreram. O desespero foi muito grande, todo mundo chorando, gritando. Desfechos trágicos, vidas e sonhos interrompidos. A gente fica revoltado com uma coisa dessa em nosso município. Não pode, nós queremos justiça! Nós queremos justiça! Esta seria a 22ª edição da maior árvore de luz do mundo. Em 2008, a maior árvore de Natal do mundo caiu. E com ela, 4 operários que trabalhavam na montagem não resistiram.
Segundo os operários que trabalhavam aqui na área, pela manhã, quando eles chegaram para o serviço, notaram que a árvore estava empenando e comunicaram aos superiores. Teve gente aqui, vistoriar, mas aconteceu o acidente, né? A gente tem que ver que tem um colega nosso de trabalho morto aí, meu amigo Fábio. No ano de 2001, a execução do vereador de Pedrinhas, Carlos Gato, ganhou repercussão internacional. Aqui fora, tinha um rapaz esperando por ele. Eles caminharam juntos até esse local. Aqui, ele recebeu o primeiro tiro. Tentou fugir pulando esse muro, mas outros disparos foram feitos. Carlos Gato tinha 34 anos e atuava contra o trabalho infantil no interior de Sergipe. 2 anos depois, o deputado estadual Joaldo Barbosa foi assassinado a tiros na porta da casa dele. Uma história que rendeu muitos desdobramentos. Joaldo Barbosa veio atender sem saber que se tratava do assassino e recebeu 6 tiros. Ele morreu na hora. Mostramos vidas que foram perdidas e a população de olho nos julgamentos. Albano Almeida já tinha informalmente confessado o crime. Ele é acusado de assassinar a ex-sogra a golpes de faca. Em Tomar do Jeru, interior sergipano, uma comunidade aflita. Os disparos feitos pelo menor atingiram as paredes. Mesmo encurralado, seu José conseguiu feri-lo. Mas após uma mega operação da polícia, a caçada ao adolescente Pipita chegou ao fim. Aqui, segundo a polícia, o menor, mesmo ferido, tentou reagir, atirando contra os policiais. Na troca de tiros, ele foi atingido. Ocorrências em plena luz do dia. Em 2010, o atentado ao presidente do TRE, Luiz Mendonça. O carro foi interceptado na Avenida Beira-Mar. Segundo testemunhas, no momento que o veículo parou, 3 homens armados e encapuzados desceram de um veículo prata e fizeram vários disparos em direção ao carro que estava o presidente do TRE. Sabe o que também nunca deixou de fazer parte dos nossos telejornais? Foram as denúncias de corrupções. A operação aconteceu em Sergipe e em mais 8 estados e no Distrito Federal. Durante as investigações, foram somados mais de 210 volumes relacionados às fraudes praticadas por 8 prefeitos, empresários e prestadores de serviço. Também foram anos de despedidas de pessoas que ajudaram a construir a história do Estado, como o ex-governador Augusto Franco. Pelo que pude prestar de serviços à minha gente, ao povo sergipano, ao Estado no todo, eu com isso me realizei. Demos o nosso adeus a quem ajudou a construir a própria história da TV Sergipe. Superintendente da TV Sergipe, César Franco, foi um dos homenageados da noite. Homenagem a meu pai, não apenas minha, de meu irmão Albano e dos diretores da TV Sergipe, mas de todos os empregados da emissora, que aprenderam a ver no senhor mais do que um patrão, mais acima de tudo um empresário empreendedor, preocupado em gerar mais emprego para dar trabalho ao povo da sua terra. Em nome de todos nós, muito obrigado. E nos despedimos de talentosos colegas de redação, como a repórter Aline Hungria. Daquele lado fica Sergipe, ao fundo Alagoas e aqui já é a Bahia. No trecho que esses 3 estados ficam mais próximos está a maior criação de peixes do Rio São Francisco. Um outro capítulo da nossa história está bem aqui. A sensação de impotência acompanhou por muitos anos a vida de centenas de pessoas no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O loteamento foi implantado no final dos anos 70, mas trouxe vários problemas por estar numa área situada em área alagadiça e de canais. Em todo esse trecho existiam mais de 650 famílias que viviam numa condição subhumana. Essas eram as palafitas do bairro Coroa do Meio. Nessa área moravam 790 famílias. Em um ano, o número de palafitas cresceu e o de famílias pode chegar a 1.800. No ano de 2005, os moradores foram retirados da área e instalados em casas alugadas no próprio bairro. A paisagem atualmente é outra, mas naquela época ainda sobraram resquícios de uma vida que este homem faz questão de deixar para trás. Era bem difícil, porque até para trabalhar a gente tinha que passar por dentro d'água
pegar uma roupa, trocar de roupa, para poder chegar no outro lado com água pela aqui. Hoje tá bom. Ganhei uma casa, graças a Deus, refei o meu barraco, tem água, luz, tudo no meu nome. Graças a Deus. Deu para perceber que nós tivemos várias transformações sociais ao longo do tempo, mas sabe o que também mudou? Foi a nossa forma de fazer jornalismo. As ferramentas de trabalho têm sofrido alterações ao longo do tempo, mas o objetivo, no final das contas, sempre foi o mesmo: apurar os fatos e levar a notícia até você. A digitalização fortaleceu esse processo e foi ganhando espaço na TV. No ano de 2001, quando eu entrei aqui, a nossa edição era chamada linear, ou seja, estava ligado totalmente à edição não digital, que era um formato de corte seco que a gente chamava. Quer ver uma mudança desse avanço do digital? Em 2010, a TV Sergipe foi a primeira emissora aqui no estado a produzir, editar e exibir um programa em alta definição. E foi assim que os sergipanos puderam acompanhar o programa Terra Sergipe sobre o cânion do Rio São Francisco. Passamos pelo Vale dos Mestres, conhecemos as pinturas e as esculturas rupestres, as formações rochosas e nos encantamos com a vegetação. E por falar em Terra Sergipe, quantas histórias contamos para vocês. O esforço dos capuchinhos resultou nesta grande obra, que fazia parte das Santas Missões, das quais Frei Damião participava ativamente. E por quantos anos você acompanhou o maior concurso de quadrilhas juninas do estado, o Levanta Poeira? E no nosso forrozão, a cobertura foi sempre com muito capricho. Quando essa imagem aparecia, era sinônimo de quê, hein? O São João da gente nos levou a muitas viagens, a casa de personagens, cidades, mas principalmente para dentro da gente mesmo, com direito a sorrisos. É o que eu tô vendo. Uranha! Eu assustei meu homem! No Bom Dia Sergipe, a gente tinha um quadro chamado Mestres do Forró, criado em 2006 e que depois passou a se chamar Gente do Forró. E era tão gostoso, viu? A gente parava para sentar, conversar com os forrozeiros. Ah, mas pode deixar que eu continuo, porque eu mesma fiz várias reportagens e sei o quanto foi bom, né? Ao todo foram 13 edições do Gente do Forró. Isso, amor, faz um favor. Eu vou dançar forró no litoral sergipano. Vem me dar o seu amor. Pra todos que estão ouvindo, hoje aqui eu não tô só. Demostro o meu panorama, que eu vim cantar no programa, que a gente do forró. Ah, por falar em animação, toda sexta-feira havia um encontro marcado. Era um resumo do que tinha de diversão no final de semana. A Agenda Cultural traz a sua programação. E assim conhecemos vários artistas do estado. Conhecemos os trabalhos de gente talentosa. Por mais de 15 anos, também demos as mãos para ajudar. E assim tem sido estimulada essa rede de solidariedade. Em clima de confraternização, dá um tchauzinho aí pra câmera, pessoal. É uma festa só. A força do nosso povo costuma ser traduzida em crença. Foram anos em que acompanhamos atentamente várias manifestações de fé. Vale a pena essa caminhada. Graças a Jesus. A pequena cidade de Divina Pastora, com pouco mais de 4.500 habitantes, recebe num só fim de semana cerca de 100 mil pessoas. E é toda essa fé que leva mais de 40 mil pessoas à procissão de Nossa Senhora da Conceição, todo dia 8 de dezembro.
No candomblé, ela é Oxum, deusa das águas, da riqueza e da fertilidade. Já é tradição das comunidades ribeirinhas todos os anos. Elas fazem esse percurso assim, nas embarcações, e daqui de Propriá vão até o município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. O ápice da festividade, que é patrimônio imaterial de Sergipe, na Praça São Francisco, centro de São Cristóvão. A marcha seguiu até os mercados centrais da capital com música e louvor. Há quem diga que o melhor lugar é o nosso lar, mas outros também são importantes nessa travessia. Seja no rio, no teatro, diante de uma mudança, num caminho de fé ou simplesmente diante do pôr do sol. Nesses 50 anos, te convidamos para apreciar outros lares e fazer de cada um deles a sua própria casa. Olha, vários artistas têm enviado homenagens pelos 50 anos da TV Sergipe e hoje vamos ver mais alguns. Hoje os meus parabéns vai para a TV Sergipe, essa TV que presta serviço tanto a Aracaju como toda a Sergipe, como todo o Brasil. Eu sou testemunha disso. Meus parabéns pelos seus 50 anos de puro sucesso. Parabéns TV Sergipe pelos 50 anos. Aqui é o Vini Versilo e para comemorar os 50 anos da TV Sergipe eu vou tocar minha nova música. Aqui um trechinho. Quem tirou o chão dos meus pés, yeah, e pôs tantos sonhos no lugar. Valeu Sergipe, 50 anos, beijo. Oi gente, aqui é Jorge Versilo falando. Quero desejar parabéns para a TV Sergipe, que completa 50 anos. 50 anos de sucesso, de audiência, tudo de bom. E aqui vai a minha nova música, Endereço. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver eu vou, já tô. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver eu vou, já tô. Valeu TV Sergipe, vida longa e próspera. E na última reportagem da série especial sobre os 50 anos da TV Sergipe, você vai ver os fatos, relembrar os fatos que marcaram a última década, de 2011 até 2021, período que começou com manifestações nas ruas de todo o país. E aqui não foi diferente. Uma década de revoluções. As ruas de todo o país foram tomadas por protestos. Os manifestantes agora tomaram as ruas e vão seguir até a prefeitura de Aracaju. Manifestações de junho de 2013. Você lembra? O trânsito na Travessa José de Faro, aqui no centro de Aracaju, foi interditado. Uma catraca de ônibus foi incendiada durante o protesto. 2 ônibus com portas e janelas quebradas. E pelas imediações, próximo ao terminal Dia, soltaram busca-pés. Durante horas, se evitou o confronto no viaduto do Distrito Industrial de Aracaju. Bora, todo mundo aí, sentado ali. Senta lá, ó. Agacha aí, meu. Só agacha, hein. Por salários melhores, muitas greves aconteceram. O governo não implementou reajuste. A categoria se reúne novamente para uma assembleia para decidir os rumos da paralisação. A gente está com 53 dias sem receber dinheiro. E algumas pararam o país. Os caminhoneiros permanecem concentrados no trecho da BR-101 em Laranjeiras. Eles dizem que só param o movimento quando observarem a publicação da proposta do governo federal no Diário Oficial da União. Mostramos o desespero de perder o que se tem. A cidade está em luto, porque sai um benefício desse do qual tinha tantos funcionários aí dentro e de repente as pessoas ficam desempregadas. A empresa vai desativar as fábricas de Carira, Ribeirópolis e Lagarto. As 3 unidades da Azaleia empregam em torno de 1.300 trabalhadores. O fechamento desta fábrica se deve à atual situação econômica do país. A saúde sempre teve um espaço cativo na TV Sergipe.
Falamos sobre o combate à dengue. Já tive dengue, já, sim, muito forte. Também mostramos as outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a zika e a chikungunya. Iracema ainda sente dores nas articulações. Ficou 2 semanas de cama. Esse é um dos sintomas do Zika vírus, provocado pela picada do mosquito Aedes aegypti e que tem causado a microcefalia nos bebês. Acompanhamos a saga do Hospital do Câncer, um projeto que saiu do papel e para ele voltou. No terreno onde a unidade deve ser construída, nem sinal de obra. Não tem máquinas nem operários há meses. Por outro lado, vimos a regionalização da saúde com hospitais em alguns municípios do estado. Na educação também repercutimos casos. Até sexta-feira à tarde ainda tinha estudantes. Dá para ver, olha, pelos sinais, pelos recados deixados pelos alunos. 1998. Ano de criação no Brasil do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele que tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante que está terminando o 2º grau. Ao longo desses mais de 20 anos, a metodologia tem mudado, mas sim tem sido o exame procurado. E é um assunto que nós temos repercutido nos nossos telejornais. Teve gente que entrou faltando 1 minuto. E pontualmente ao meio-dia, o tempo de tolerância se esgotou. Foram 180 questões, 9 horas de prova em 2 dias, mais uma redação. Entre tantas histórias, mostramos a do jovem Victor, de 14 anos, aprovado no curso de medicina. 6 anos depois, a formatura. Quantos acontecimentos vividos de forma intensa, mas algumas histórias gostaríamos de não ter contado para vocês. A partida inesperada do ator Domingos Montanher, que foi levado pelas águas do Rio São Francisco. Segundo os bombeiros, o corpo estava preso nas pedras a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem do rio. O Domingos era o ator, se banhou nesse torrão. No querido São Francisco, este rio da nação, deixou nós com muita saudade ao ver a televisão. A da ex-vocalista da banda Cavaleiros, Elisa Clívia, morta num acidente de carro em Aracaju. Nos momentos finais, os fãs cantavam as músicas da cantora. Só te dei o meu amor. 2 anos depois, o país ficou perplexo com mais uma tragédia. O cantor Gabriel Diniz morreu na queda de um avião em Estância, na região sul de Sergipe. Essa é uma área bem próxima ao local onde o avião caiu. É de difícil acesso, olha só, um emaranhado de raízes, folhas e galhos de mangue. Em 2019, os sonhos de 10 jovens foram interrompidos. O fogo atingiu o alojamento em que viviam os atletas da base do Flamengo. O avião trazendo o corpo do jovem jogador sergipano Átila Paixão, uma das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, pousou no aeroporto de Aracaju por volta das 4h10 da tarde. Nós estivemos aqui no dia 11 de fevereiro de 2019 e foi triste de ver a comoção da família que perdeu o filho, o neto, o primo, o sobrinho. O jovem Átila foi velado justamente nesta quadra de esportes, que era o local onde ele costumava brincar com os amigos. A rotina dos povoados no domingo à noite foi quebrada pela passagem do cortejo. 1 mês após a morte de Átila, a quadra foi reformada e hoje leva o nome dele. Um monumento do menino também foi colocado para provar que o filho da cidade está eternizado não apenas nas lembranças. Ele foi um bebê que nasceu aqui na Brasília, se criou aqui, brincando aqui na quadra, educado, de família. Olhar a vida pela lente do trágico pode ser assustador e doloroso. Entre 2016 e 2019, nos deparamos com tons de revolta. O clima era de muita tristeza pela morte repentina e de forma violenta da sargento Eliana Cruz da Silva. De acordo com o relato de algumas testemunhas, o motociclista estava parado ali naquela esquina, aguardando o delegado que toda noite vinha
caminhar com o cachorro aqui nesta calçada. O capitão da Polícia Militar, Manuel Oliveira, de 42 anos, e foi morto a tiros no Alto Sertão sergipano. Nicanor Moura separava as doações dentro da creche quando um homem armado chegou e anunciou o assalto. De acordo com testemunhas, a transexual conhecida como Laisla teve uma discussão com um morador de rua e acabou levando um golpe de faca no pescoço. A vítima foi Clautene José dos Santos, de 37 anos. O designer de interiores morreu depois de ser alvejado dentro de um veículo de aplicativo durante uma abordagem policial no bairro Santos Dumont. Há 2 semanas, a polícia prendeu o borracheiro Naldo, que confessou ter assassinado a mulher após os dois chegarem de uma seresta. Naldo confessou também que matou 2 vizinhos, um deles em fevereiro e outro há 1 ano, e também enterrou os corpos no quintal. Noticiamos a morte do ex-deputado sergipano Pedrinho Valadares num acidente de avião em 2014. As homenagens ao ex-deputado começaram ainda no aeroporto, antes da chegada da aeronave trazendo o corpo de Pedrinho Valadares. Um trio elétrico perdeu o freio e atropelou foliões durante o carnaval em Nossa Senhora do Socorro em 2013. 2 crianças morreram. O trio desbestou, desceu, o motorista do locutor começou a gritar: pega, motorista, freia, e o tudo descendo. Em Nossa Senhora das Dores, ano de 2017, uma caixa d'água caiu e matou 2 crianças. Aqui é sangue do meu sobrinho que eu peguei embaixo, que teria debaixo da caixa, assim. Eu peguei. Ali é uma dor que dói no coração da gente. Perdas irreparáveis que poderiam ter sido evitadas. O fio se rompeu daquele poste de energia e, segundo os moradores, já caiu em chamas, passando pela grama e por cima do carro da vítima. A informação de testemunhas é que um dos homens teria entrado em um tanque de óleo diesel em posto da BR-101 para fazer a manutenção e passou mal. Então, o segundo homem entrou no tanque e também passou mal. O terceiro tentou fazer o resgate e também não voltou. Quantas pessoas partiram, deixaram seu legado, a sua história? Foi o caso de Zé Peixe. Você lembra? Ele foi um prático brasileiro, nascido em Sergipe e que se tornou uma figura lendária. Só que ele nos deixou no ano de 2012. E desde então, as águas aqui em Sergipe não foram as mesmas depois que ele partiu. 17 metros de altura, um prédio de 5 andares. Em alguns segundos, Zé Peixe vem à tona e nada. 2, 3, até 4 horas sem parar. Zé Peixe se tornou uma figura ilustre no estado. Como prático, ele dedicou 62 anos à vida no mar. Esse genuíno herói sergipano trabalhou em vários salvamentos. O mundo das artes também ficou mais vazio. J. Inácio, Leonardo Alencar, José Fernandes, Melcíades, Gêner Augusto. Parque da cidade com atrações variadas para o... Jornalistas e escritores que também deixaram saudade. Também ficamos sem a presença de Dom Luciano Cabral Duarte e Frei Miguel, com a sua vida de fé e de obras. Acima de tudo, a criatura deve ser humilde. Sergipe é o país do forró, tem milho, canjique, quentão. Quando chega mês de junho, na rua de... Lá se foram algumas referências musicais do nosso país do forró. Boiada, boiada, boi, boi. Registramos todos esses momentos históricos, como na despedida de Marcelo Deda, que travou uma luta contra o câncer até 2013. Um homem e político conhecido pela força, inteligência e falas memoráveis. Lembrem-se do Eclesiastes, há um tempo para tudo sob o sol. Antes de colher, é preciso deixar que a semente germine, que a planta se fortaleça e que o fruto naturalmente desabroche. Mas quando forem colher,
Lembre-se de mim. 7 anos depois, João Alves Filho, o popular chapéu de couro, partia, deixando seu legado político e obras relevantes para o Estado. Vai encantar os sergipanos e vai encantar também os turistas e tenho certeza também os investidores para levarem empreendimentos para o litoral norte e gerar milhares de empregos como nós desejamos. Em Aracaju, os bombeiros procuram por 4 pessoas de uma mesma família que podem estar debaixo dos escombros de um prédio que desabou de madrugada. Em 2014, mostramos a angústia de um resgate que foi acompanhado ao vivo em todo o país. Pela composição dos escombros, pela forma que está disposto, é que o prédio ele ruiu em cima do seu próprio eixo. Na hora do desabamento, estavam aqui pai, mãe e 2 crianças. Você lembra da despedida da rainha do rock dos palcos brasileiros? Esse show aí deu no que falar. O que vocês estão procurando, queridos policiais? Baseado, vão achar. Alegria, vão achar. Sempre ficamos de olho, acompanhando as denúncias e mostramos quando o universo político ganhou manchete. Quando os gestores foram à cadeia, foi constatado por auditores que na gestão de Suquita, em Capela, faltavam documentos que comprovassem os gastos com a saúde e desenvolvimento social do município. A prisão do prefeito Valmir de Francisquinho aconteceu na manhã da última quarta-feira. O pedido de prisão do prefeito Valmir Monteiro aconteceu no fim do mês de fevereiro deste ano. Durante toda a manhã, foi grande a movimentação em Laranjeiras. O prefeito do município, Paulo Rajimbeck, e um funcionário dele foram presos em uma fazenda por porte ilegal de arma de fogo. Quando a força dos ventos tentou se moldar ao futuro, a gente também estava lá. Foram investidos 125 milhões de reais na usina que vai produzir energia limpa. Da visibilidade ao fechamento de alguns ciclos. O comunicado de fechamento da Fafem aqui em Sergipe foi realizado através do telefone. Muita gente viveu em diferentes ângulos: a correria, o medo, o desespero. As chamas se espalharam rapidamente nas lojas do centro. Na hora do incêndio, a loja já estava fechada. O fogo chegou a atingir uma das paredes na parte de trás do prédio, que desabou. No supermercado Macro, em 2017. E no shopping Jardins, em 2020. Apesar das cenas assustadoras, ninguém morreu. Em 2019, o meio ambiente é que foi agredido pelas chamas. Um incêndio na Serra de Itabaiana destruiu mais de 2.000 hectares. O fogo se espalhava rapidamente na Serra Comprida, que fica dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Tanto o fogo quanto as chuvas deixaram prejuízos. Os galhos tomaram metade da via. Esta que fica bem na margem teve um muro derrubado do quintal. Quase 1 milhão de pessoas ficaram sem água na Grande Aracaju em 2015 por causa de uma ponte que desabou em Pedra Branca, em Laranjeiras. Por esta ponte passavam 2 adutoras que bombeiam água do Rio São Francisco. A seca também cravou as suas marcas nessa última década em Sergipe. E o Alto Sertão, por vários momentos, não teve como reagir. A terra rachada foi o que restou do açude depois de 4 meses de estiagem. Da seca ao frio, as várias faces de Sergipe. Essa estrada vai em direção ao município de Riachão de Dantas, no interior de Sergipe. Por lá, as pessoas são habituadas a altas temperaturas, mesmo no inverno. Mas, de vez em quando, a população é obrigada a tirar os agasalhos do guarda-roupa. Em 2015, a nossa equipe de reportagem esteve por lá para acompanhar e dizer como é essa história de bater o queixo. A temperatura despencou no interior de Sergipe. Em Riachão do Dantas, chegou a 12 graus. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre o esporte? Para os amantes do futebol,
futebol, vamos falar de um ano específico, 2014, pois foi quando aconteceu a última Copa do Mundo no Brasil. E os nossos gramados também contam essa história, porque Aracaju virou a casa da Grécia. Mostramos os treinos da seleção grega por aqui, do menor estado do Brasil para o mundo inteiro. Nós estamos recebendo os gregos e queremos mostrar a eles nosso carinho. Palavras de boas-vindas que nem eles entendem. Mas isso não diminui o carinho ou a vontade de recepcionar bem a seleção. Grécia, partiu. Nessa mesma época, mostramos a animação dos sergipanos com os Jogos do Brasil. A festa que já começa na véspera todo ano. O mundo parou para olhar. Seja Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju. Há 2 anos, também mostramos cenas como esta. Muita comemoração dos jogadores do time azulino. É a empolgação de quem agora torce por um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos na Série B. O Dragão do bairro Industrial estava classificado para a Série B. Mas além do futebol, outros esportes também revelam talentos. Galay, bola colada na rede. Largadinha da Pereira e a categoria extrema agora da Duda. O esporte inspira uma nova geração. Entre as notícias que cobrimos, as manchas de óleo no litoral nordestino tomaram as manchetes dos jornais. Tínhamos acabado de lidar com esse inimigo de origem desconhecida, quando pouco tempo depois vem um problema ainda maior. Está confirmado o primeiro caso do novo coronavírus em Sergipe. De uma hora para outra, tudo mudou. Apesar do medo da doença, veio a preocupação: encontrar um caminho para sobreviver. 5h30 da manhã. E olha só a fila nesta agência da Caixa Econômica no centro de Aracaju. O Ministério da Cidadania prevê aí o pagamento de mais de 248 milhões de reais a cerca de 196 mil beneficiários em todo o país. No dia 19 de janeiro de 2021, veio a dose de esperança. Por ser vacinada? Graças a Deus. Por quê? Porque a gente está procurando mais um dia de vida, né? O toque de recolher na segunda-feira começou às 8 horas da noite. E se não bastasse tudo isso, o hospital de pequeno porte Nestor Piva pegou fogo. 5 pacientes morreram após o incêndio. Estava sendo um dia normal, né? Comum, o jornal acontecendo, as notícias da manhã. E, de repente, chegou essa notícia, essa informação de um incêndio no Nestor Piva. Inicialmente, a gente não tinha a ciência da gravidade do assunto. A gente mandou uma das equipes lá, a que estava mais perto. Eu não sei como é que tá. E aí, com a imagem já no ar, foi que a gente foi vendo a gravidade da situação. Aquela cena de guerra mesmo. Das pessoas saindo carregadas, saindo nas macas. Muita gente precisando de socorro. A gente acabou estendendo um pouco mais, acabou até derrubando o Bom Dia Brasil. Nós não estamos exibindo o Bom Dia Brasil nesse momento, explicando para você que está chegando agora, por causa do incêndio na unidade de pronto atendimento Nestor Piva. Ou seja, foi uma situação extraordinária de fato. Em meio a essa crise, tivemos que nos reinventar. A série Saída Criativa trouxe alguns exemplos. O desejo de todo artista é encontrar casa cheia, aplausos. Só que desde março tá tudo suspenso. A arte tá de quarentena. A gente fez o último treino e na semana que ia ter a prova teve que ser adiado. Então a gente começou a sentir daí, né? Foi preciso encarar as novas adaptações, do asfalto para a tela do computador. Aglomeração? Só assim mesmo, cada um no seu quadrado. Aí, um determinado dia, eu acordei e tive esse tino. Eu disse, não vamos aguardar mais, não tem mais o que esperar. As contas estão batendo na porta, então vamos partir para o delivery. Mas durante a pandemia também contamos outras histórias. A posse de Linda Brasil, a primeira mulher trans na Câmara de Aracaju.
uma forma de dizer que eu posso sim ocupar os espaços que sempre foram negados às travestis, às mulheres trans, às pessoas marginalizadas. Viajar na história desses 50 anos pode ser assustador e, ao mesmo tempo, uma descoberta. Vimos lugares, pessoas, carências, medos e destinos. Por mais longe que a gente vá fisicamente, essas lembranças irão nos acompanhar. O passado preservado nos fascina, mas estamos prontos. Que vem o futuro. Que vem o futuro, mais 50 anos aqui para a TV Sergipe. O SE1 fica por aqui, outras notícias à noite no SE2. Obrigada pela sua companhia, saúde e uma excelente tarde para você. A gente encerra com imagens do Globo Repórter Especial para hoje. Nós, sergipanos, vamos assistir o Globo Repórter Especial com essas imagens que vocês estão acompanhando aí. Logo após a novela Um Lugar ao Sol. Uma ótima tarde para você. SE1. Oferecimento. Crédito Imobiliário Banese. Compare e comprove.